I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. REC 11, emissão de cotas. O MCCI 11, atualizando o preço da emissão de cotas, do fato relevante que falamos semana passada. O CPTS 11, emissão de cotas. O HCTR 11, emissão de cotas. E o URPR 11, adivinha? Emissão de cotas. Essa é a tônica do mercado atualmente. Fundos de papel aproveitando a oportunidade e emitindo cotas. E é assim, esse é o mercado financeiro, essa é a gestão de recursos, afinal de contas não é para isso que a gente busca um profissional para fazer gestão de recursos, a gente espera que ele aproveite as oportunidades do mercado. Se está fechada essa janela, no jargão de mercado está pouco favorável fazer emissão em fundo de tijolo, se nos fundos de papel está favorável, vamos fazer. Agora, eu notei, peguei a maioria desses fundos, está fazendo sua 7ª, 12ª, 13ª emissão de cotas. Então, deu uma comparada com as emissões imediatamente anteriores. E aí, então, vai ter algo de interessante para a gente olhar. Uma coisa é querer vender 1,5 bilhão em cotas. Outra coisa é conseguir vender essas cotas. O que você acha? Será que vão captar tudo isso? Eu tenho visto que alguns dos gestores tiraram um pouco o pé do acelerador e teve um outro em especial que falou, vamos lá, vamos ver o que dá, quem sabe, Já que vamos ter o valor o trabalho de fazer emissão de cotas, vamos tentar captar bastante. Então vamos a elas, aos fatos relevantes. No dia 5/4, o REC Recebíveis Imobiliários, que é o REC R11, administrado pela BRL Trust, gerido pela REC, e tem 152.529 cotistas, anunciou que vai fazer a sua 12ª emissão de cotas. É um ato do administrador. Vai ser uma 476, aquela que é restrita só para os atuais cotistas e cotistas profissionais. Na verdade, tem um detalhe aí. Então, vamos primeiro no valor. De até 250 milhões de reais. Então, o REC R11 vem tentar captar até 250 milhões de reais. É uma 476. Neste caso, destinada exclusivamente aos cotistas do fundo. Não entra nenhum cotista novo. Então, olha, teve o período de exercício de direito de preferência, depois de direito às sobras, e sobrou. Não conseguiu colocar 250 milhões. Colocou o montante mínimo, passa a régua, fecha a emissão. Não vai tentar distribuir para ninguém mais, caso sobre. Isso tem um motivo. Que existe uma regra na 476. Hoje, você deve ter escutado aí da sua casa um avião passando aqui. Eu não moro em Moema, não. Moro no Paraíso. Mas eu não sei explicar exatamente. Certamente o Danilo Bastos saberia. De vez em quando fica uma barulheira de avião aqui. Deve ser quando muda a pista de Congonhas. Sei lá, pelo vento, coisa assim. Quando tem que pousar do outro lado da pista. Aqui vira uma rota. Você vai ouvir vários aviões passando durante os fatos relevantes. Bom, voltando aqui, existe uma regra na 476 que coloca um certo período de carência, uma quarentena entre uma oferta e outra, que, salvo engano, é de 4 meses, se minha memória aqui não falhar. E aí os advogados entenderam, testaram a tese e a CVM confirmou que se não tiver entrada de novos cotistas, não faz sentido isso. É como se eu tivesse feito aqui, tudo dentro de casa, uma emissão privada, os cotistas atuais do fundo só que compraram. Então, se eu quiser fazer mais uma na semana que vem, no mês que vem e tal, eu não preciso esperar esses 4 meses. E a CVM ratificou essa visão. Então, quando você percebe que a emissão é destinada exclusivamente a cotistas do fundo, é por esse motivo. Uma estratégia de não ficar pendente de esperar 4 meses para fazer uma nova emissão. Tem direito de preferência na proporção de 10,51%, mais direito a sobras e mais direito a montante adicional, eventualmente, se tiver uma demanda maior do que 250 milhões. Para ceder direitos de preferência somente a outros cotistas, certo? Não pode entrar ninguém de fora, e via escriturador, não vai negociar na B3.
O preço é de R$ 98,00, os custos de 2,5%. Opa! Não informa se está no preço. Esse texto eu não tenho certeza. Eu vou conferir isso já já. E esse preço de R$ 98,00 é baseado no valor de mercado de 90 dias, com um desconto de 2,56%. Uma coisa que eu notei também dessas emissões é que muitas delas estão saindo, inclusive, no mesmo preço da emissão passada, o que possivelmente é o caso dessa emissão do REC, e por isso que nessa de copiar, né, do slide da emissão anterior, para facilitar a vida, às vezes a gente acaba esquecendo de apagar alguma coisa. Né? E esse entre parênteses aí eu acho que é da emissão anterior. Eu vou seguir aqui, vai ser rapidinho esse resumo, depois eu volto, abro lá o fato relevante para a gente conferir juntos, tá? Mas o preço é esse, R$ 98,00 por cotas e custo de 2,5%. O preço foi baseado no valor de mercado dos últimos 90 dias, com desconto de 2,56%. Outro fato relevante, no dia 5 de abril, o Mauá Capital Recebíveis Imobiliários, que é o MCCI 11, administrado pelo BTG, gerido pela Mauá Capital Real Estate, fundo que tem 79.607 cotistas. Quando eu falo 1,5 bilhão, eu não estou considerando esses 300 e poucos milhões aqui, porque esse fato relevante, a emissão mesmo foi anunciada na semana passada. Agora foi só para atualizar o preço dessas novas cotas da sexta emissão. Então, a emissão é a mesma, a sexta emissão, uma 476, no valor de até 348.600.000. Antes era no valor de até 350 milhões. Por que mudou isso? Porque mudou o preço. A quantidade de cotas é a mesma, como diminuiu o preço, diminuiu o montante total possível da emissão. Vai ter direito de preferência na proporção de 28,18%, mais direito a sobras, mais direito adicional. E o preço é de R$ 96,76, né, o novo preço, mais uma taxa de R$ 2,84, que equivale a 2,94%. No total, quem subscrever vai pagar R$ 99,60 por cada nova cota. Em azul pequenininho, eu deixei o texto da semana passada, agora propositadamente, só para você entender a magnitude dessa mudança. O preço anunciado no fato relevante da semana passada era de R$ 100, mais taxa de R$ 2,98, que dava 2,98%. No total, então, seria R$ 102,98 o preço total das cotas. Mas já havia essa previsão no fato relevante de que o preço poderia mudar até um dia útil antes do início do exercício de direitos. E, de fato, mudou. Então, essa semana vem um novo fato relevante atualizando isso. O novo preço passa a ser R$ 96,76, que, quando incluído o custo da distribuição, vai para R$ 99,60. E o total, então, para as capitais de 348.600.000. Então, esse valor eu não pus na conta do 1,5 bilhão, hein? Semana de poucos fatos relevantes, mas quase, né, tentando captar aí 1,5 bilhão. E aí, é bom sinal. O mercado tem que continuar aquecido e crescendo. Agora, uma coisa é anunciar a emissão, outra coisa é captar. Aí está na sua mão, na mão do investidor, aderir ou não às emissões que estão sendo propostas. Vamos para outra? No dia 5/4, o Capitânia Securities 2, que é o CPTS 11, administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Capitânia, fundo que tem 149.925 cotistas. Anunciou também, ato do administrador, 12ª emissão de cotas, vai ser uma 476 no valor de 305.283, até este valor, né? Tem direito de preferência na proporção de 11,79%, mais direito a sobras para quem exercer o direito de preferência, evidentemente, e a montante adicional se tiver uma procura maior do que esses 305 milhões aí. Ceder os direitos somente entre cotistas e pelo escriturador, e o preço é de R$ 92,51, mais taxa de 0,28, que equivale a 0,30, perfazendo, para falar um termo bonito que os advogados gostam, perfazendo R$ 92,79 por cada nova cota. Aqui vale a gente observar um detalhe desse custo baratinho, 0,30, né? As taxas são de 0,30.
E o André Bassi foi o primeiro a chamar atenção aqui no Fato Relevante, sei lá, umas 3, 4 semanas atrás, e tal, porque a gente olha e fala, pô, que bacana, né? Estão conseguindo fazer uma oferta bem baratinha, que bom. Esse é o custo pago pelo cotista por fora. Então, quem exercer direitos vai pagar 0,30. Esse custo não é à toa, certo? Isso é para pagar as comissões do distribuidor líder, do pool de distribuição, dos advogados, de todos os prestadores de serviço da oferta. E se não for suficiente? Se não for suficiente, o saldo é pago por dentro, pelo fundo. E aí todos os cotistas pagam. Então, já houve discussão aqui sobre a cobrança por dentro ou por fora. Eu disse que tanto faz, um monte de gente ficou brava nos comentários, e você tem todo o direito de discordar e ficar bravo, não estou criticando, não. Em alguns casos, a gente vê a cobrança majoritariamente ou totalmente por fora, né? Por fora, quero dizer, quem é o cotista que exercer, ele que vai pagar a taxa, só ele. Se eu sou cotista e não exercer, eu não pago nada. Ou por dentro, o fundo vai lá e abraça todo o custo. Então, isso é chamado de cobrança por dentro. Todos os cotistas igualmente dividem esse custo, independente de um cotista ter exercido ou não. E nesse caso, que não é esse específico, estou dizendo que esse é o quarto, quinto que eu vejo recentemente, é um meio a meio. É uma parte por fora e, se necessário, complemento para pagar todos os honorários desses prestadores de serviço. Aí vai ser dividido igualmente por todos os cotistas, independente de ter ou não exercido o seu direito de subscrição. Então aqui parte por dentro, parte por fora. Outro, no dia 7 de abril, o Hectare CE, que é o HCTR11, administrado pela Vortic e gerido pela Hectare, fundo que tem 168.540 cotistas, anunciou o seguinte: ato do administrador, 13ª emissão de cotas. Deixa eu entrar, aparecer aqui. Vai ser uma 400 de até 4.862.100 cotas. Eles não definiram ainda o valor por cada cota. Então não dá para saber quanto pretendem captar. No entanto, eu fui lá com base no valor patrimonial do fundo. Multipliquei por essa quantidade de cotas. Dá praticamente 580 milhões, 579 milhões, 999, um negócio assim. Então eu estou intuindo aqui que vai ficar próximo de um montante de até 580 milhões de reais. Vai ter direito de preferência, mas como não sabe ainda o valor da emissão, não dá para calcular a proporção que cada cotista vai ter direito. E não vai ter direito a sobras nem adicional, é uma 400. Então, se os cotistas atuais não absorverem essa colocação, aí abre para todo mundo. Qualquer novo cotista pode entrar, independente de ser profissional ou não. O preço, então, da emissão está a definir. A taxa vai ser de 3,97%. Então, definido o preço, mais 3,97% de custos da emissão, a gente vai ter o valor total, valores que não se sabe ainda. E o preço será definido com base no valor patrimonial. Por isso que eu consegui fazer essa estimativa aqui. Eu fui lá ver o valor patrimonial. Não sei se eles estão esperando uma atualização, alguma coisa assim, mas vai ser baseado no valor patrimonial. Sai ao preço de valor patrimonial. E aqui é aquele caso que sai no patrimonial, mas sai possivelmente bem abaixo do valor de mercado, porque o fundo está sendo negociado acima do valor patrimonial. E isso me fez lembrar uma postagem que eu vi no Instagram do Felipe Ribeiro essa semana, Felipe.fins, F-I-N-S, chamando atenção para o, como ele chamou lá, o ponto de equilíbrio, se não me engano, o pivô do seu fundo de papel, que é o valor patrimonial. Porque às vezes ele está lá negociando acima do patrimonial, só que vem uma nova emissão no valor patrimonial. E aí o que acontece? Faz convergir, certo? O preço de mercado para o valor patrimonial. Portanto, cuidado em fundo de papel, não se empolgue em pagar acima do valor patrimonial. E o que acontece aqui? 580 milhões é bastante coisa. O fundo hoje tem um patrimônio próximo disso, se não me engano, quer ver?
Não, valor patrimonial de 2.700 bi. Então, 500 e... Valor patrimonial de 2.400 bi. 580 milhões vai dar uma quantidade não tão grande assim, mais ou menos uns 15%, né, de proporção de novos, de direitos para os atuais que já são cotistas. Então, esse é o fato relevante da emissão do HCTR. No fato relevante anterior, eu disse que eu tinha comparado isso, também aqui 305 milhões é um valor bem abaixo do que tinha sido a emissão anterior. Então, como eu falei, eu notei que os gestores estão aproveitando o momento para emitir, os gestores de fundo de papel, mas, em geral, entendendo ou acreditando que a situação de mercado não é tão favorável assim. Vamos testar esse mercado, vamos vir com uma oferta um pouco menor, né, para não pesar tanto no bolso do cotista, para não vir assim com uma proporção de 35%, 40% de direito de subscrição, que aí pode ser que o cotista não esteja com apetite para tudo isso. Então, os fundos estão fazendo suas novas emissões, preços bem parecidos das emissões anteriores, inclusive, mas a maioria dos que eu estou te mostrando aqui, foi anunciado essa semana, a maioria veio tentar captar menos do que tentou na emissão anterior, certo? E, por fim, no dia 8/4, o Urca Prime Renda, que é o RPR11, administrado pela Vortex, gerido pela Urca, tem 41.176 cotistas. Esse vem com a sua sexta emissão de cotas, no valor de até 461.250.000 reais, e é destinada exclusivamente aos atuais cotistas. Olha aqui, era esse o caso que eu tinha na cabeça, que tinha um que vinha captar bastante. Direito de preferência na proporção de 81,54%, mais sobras e mais adicional, se tiver demanda maior do que esses 461.250.000. Então, aqui, diferente, destoando das outras emissões, esse gestor está falando, vamos tentar captar um monte. Está quase que dobrando o patrimônio do fundo, né? 80% a mais do que o patrimônio do fundo hoje. Para você entender como que é atribuída essa proporção do direito de preferência. Sim, eu estou aumentando, vou emitir novas cotas na proporção de quanto? Então, 80% novas cotas do que eu tenho hoje. Bom, então, para quem é cotista atual, para que ele possa manter a mesma proporção de cotas que ele tem hoje em relação ao patrimônio, eu tenho que oferecer a possibilidade dele comprar 80% mais cotas do que ele já tem. Certo? E aí, com isso, quem exercer os direitos de preferência mantém a sua mesma proporção de cotas em relação ao total de cotas do fundo. Então, quando a gente vê aí a proporção de direitos, a gente tem uma clara noção de qual é o tamanho do aumento de capital que está sendo proposto, né, para cada emissão. E aí, neste caso aqui do Urca, 81,5%. É bastante coisa, estão tentando aproveitar para crescer bastante o fundo, né? O preço vai ser de R$100 por cada nova cota, custos de R$2,50, o que equivale a 2,5%. Então, no total, quem exercer vai pagar R$102,50 por cada nova cota. Então, essa é mais uma emissão de fundo de papel. Entendida essa questão da proporção, ó, vamos dar uma repassada aqui, aproveitando que hoje é rapidinho esse resumo, vamos dar uma repassada aqui, ó. Assim fica muito pequeno para você, né? Ó, 11,79% no caso do Capitânia. Então, estão crescendo o fundo pouquinho, né? 12%, arredondando. No caso do Mauá, 28,18%, quase um terço do fundo, tentativa, né? No caso do REC, 10,5%, menor do que a emissão anterior. Então, isso que eu falei que tinha notado. A maioria dos gestores estão tentando captar, mas estão vindo com menos apetite, acreditando que o mercado tem menos apetite nesse momento. Já o pessoal da Urca aceleraram. Vamos com tudo, galera. Vamos fazer aí, tentar quase que dobrar esse fundo para 81,5%, né? 81,5% a mais. O legal é a gente observar
quem é que vai estar certo aí, né? Quem é que vai acertar? Mercado é isso. Né? Quando você empreende um novo negócio, cada um parte de um estudo, assim se espera, que não seja no chute, cada um parte de um estudo feito por meio de prognósticos, projeções, ninguém tem certeza de nada. E aí, quando a gente tem estratégias que destoam, é porque cada um teve uma leitura diferente do cenário e cada um vai tentar um negócio diferente. Uma nova emissão de cotas não deixa de ser um novo projeto de crescimento do fundo, um projeto de investimento do fundo. E aí, então, a gente percebe boa parte das novas emissões vindo com mais parcimônia, com mais calma, e uma delas vindo com tudo, tentando crescer o fundo mais de 80%. E aí a gente pode aproveitar para acompanhar e ver qual foi o resultado disso aí. Todo mundo conseguiu captar? Todos eles captaram tudo? Ótimo, mercado superaquecido. Aí o que acontece? Os próximos gestores vêm com vontade também. Não, e mesmo quem tentou menos não conseguiu captar tudo. Então, aquele que tentou crescer o fundo 80% não conseguiu captar nem metade disso. Então, os gestores começam a ter uma leitura de que é melhor e mais devagar, assim por diante. Vamos acompanhar aqui, né? Claro, certamente vamos acompanhar aqui. Bom,